Olha, então eu vou passar para vocês esse texto que eu tenho aqui, que ele destrincha um pouco mais sobre cada teoria que nós discutimos agora, tá? Essa teoria, só para poder concluir, essa teoria X e Y é uma teoria, no caso de Douglas, como já está vendo ali, McGregor, que ele vai também usar uma teoria, aí ele vai trabalhar com X, que é negativo, e Y, que é positivo. Ele considera assim, todo, no caso funcionário, parte desse princípio, todo funcionário, ele vai ter também os negativos, os pontos negativos motivacionais e os pontos positivos motivacionais. Então ele faz uma escala para poder justamente compreender como é que está esse estado positivo ou negativo desse funcionário. E aí saber o nível de motivação dele, né? Essa teoria de Erg, que no caso, são três palavrinhas aqui: excelência, em inglês aqui, é excelência, que não é, pronto, aqui. Existência, relacionamento e crescimento, tá? Em inglês aqui, grow. Ele, na verdade, é uma teoria que se baseia na teoria de Maslow. Deixa eu contar aqui. É uma teoria que se baseia na teoria de Maslow. E na teoria de Maslow, não sei se vocês viram, vocês lembram ali no vídeo, ele mostra 5 necessidades, né? A hierarquia das necessidades mostra 5, né? Fisiológica, biológica, né? Segurança, social, né? Estima e, no caso, autorrealização, que é o topo, né? E aí, no caso, ele transforma em 3, que é existência, relacionamento e crescimento. Que, então, assim, vai ser mais ou menos parecido, só que agora com uma nova cara. E aí nós vamos ter outros tipos de teorias motivacionais que a gente vai chamar de contemporânea, né? Ou seja, baseadas nossas teorias, aí foram restringindo e tal. Como eu disse, a gente não vai entrar nelas, mas essa aqui é a ideia mais para a gente poder ter uma visão geral. Mas tem aí a teoria da avaliação cognitiva, que vem trabalhar questões referentes a isso, assim, o que motiva, o que pagamento te motiva. Então, como é que eu vou proceder em relação a isso? Como é que eu vou trabalhar essa questão da recompensa externa, por exemplo, né? Aí vai ter fixação de objetivos, né? Ou seja, estabelece metas e a pessoa trabalha só com meta. Tem pessoas que só conseguem assim, ser motivado por meta. Não adianta você chegar sem oferecer algo. Isso é muito comum com os vendedores, né? O pessoal que trabalha com banco tem que ter aquela meta. Se não tiver a meta, ele não consegue se motivar, né? Alguns, aí a gente entra naquela questão da meta atingível e aquela não atingível. Então, muitas vezes você coloca uma meta não atingível, né, não tangível, e aí desmotiva. Por exemplo, nós temos metas lá na igreja, na nossa igreja, só que são metas pé no chão. Um exemplo, vamos esse ano crescer 500%. Peraí, mas é possível isso? Porque tem pessoas que só conseguem ser motivadas assim. Tem outras não, vai ter, meu Deus do céu, aqui na igreja tem esse negócio de meta, parece uma empresa, eu não consigo. Inclusive, eu não sei se pode chamar isso de questão de meta, né? Essas ofertas, essas 4 ofertas que é anual, que é alabastro, cadastro e tal, é uma meta mínima, acho que é de R$600. Eu não sei agora, isso aqui em 2012, 2013 era isso aí, R$600. Mas assim, não se consegue atingir. Porque é algo que é uma meta, mas está só na cabeça de um. Pois é isso que é importante, que nós vamos ver agora. Acho que isso aí já foi interessante, porque a gente vai passar para o próximo ponto. Então tem várias aqui, como eu disse,
tem teoria da expectativa, teoria do Quer dizer, é como reforço. se isso aí tivesse sobre a responsabilidade apenas e na cabeça do superintendente. Isso, então, é essa aí que nós vamos descobrir agora que onde está, não vou chamar assim de o erro, mas o que está faltando, né? E aí, que é justamente baseado em nosso... chamar cada líder, né, para as suas... Exato. E aí quem vai falar isso é justamente o texto que nós lemos de Rick Warren. Não estou enxergando nada. Repara, não estou também, Tá sendo sem óculos. de Rick Warren, que ele vai falar sobre como um líder organiza um projeto, tá? Então tá, quando nós falamos a respeito de qualquer coisa, assim, de atividade, nós temos que olhar para ela com um viés de projeto. Eu vou ver se até o final da disciplina também a gente faz um mini projeto, né? Para a gente poder ter essa manha, vamos dizer. Eu tenho algo que é um projeto, só que eu não sei nem botar ele no papel. Pronto, então vamos ajudar em relação a isso. Algo voltado para a igreja, né? Sim. Até o pessoal que eu já falei já se quantificaram aí tudo. Só que não é uma coisa assim simples, vai ter que ser colocado no papel, tem que ter pessoas envolvidas. Pronto, então é o seguinte, e aí o que acontece muito? Eu tive um sonho. O sonho é nós termos uma classe de jovens para estudar determinado tipo de assunto na semana, por exemplo. Eu tenho um projeto. O meu projeto é atender às necessidades de determinados cidadãos da cidade em benefício deles. Eu tenho um projeto de construção, eu tenho um projeto de qualquer coisa, evangelismo, de dança, qualquer coisa. É necessário olharmos como um projeto que precisa, inclusive, assim, para mim eu não abro mão, precisa ser transcrito. Mesmo que ninguém leia, já fiz muito isso. É para mim. Isso aqui já tem bastante. Então, assim, novamente os projetos, ele precisa de um objetivo, precisa de uma justificativa, precisa de um objeto, precisa de uma metodologia, precisa de um público-alvo, tudo isso. Você não estava aqui no evangelismo, né? Aqui na rua. Não. Então, tudo isso precisa ser estudado. Por quê? Para justamente nós ter os menos erros possíveis, para a gente poder inviabilizar, porque a gente pode ter um projeto muito bom e aí quando chega lá na frente você implanta, não, mas é isso que eu tenho, não fez aqui um planejamento, não se organizou, e aí quando chegou lá na frente teve prejuízo, assim, não necessariamente financeiro. Se torna um desastre. Exatamente. Eu lembro de uma empresa que eles... Eu até estava falando deles em relação ao espaço que se tem no domingo na praça. Sim. E depois conversando rapidamente com o Fábio e com o Marcelo, aí é onde a gente vê que realmente a gente fez aquilo ali. Não poderia surtir mais efeito. Então. De uma forma diferente. Só que, e assim, você vê que você tem um espaço de 8 da manhã, permitido, para você ter um horário de 8 da manhã até as 14 horas. É muito tempo. Para você ter aquele espaço ali, para você desenvolver o que quiser ali. Só que é como você disse, se não tiver isso aqui, as pessoas ali, cada pessoa voltada, responsável por cada coisa, não funciona. Exatamente. E fica feio, torna-se feio, né? Aí tem o nome de uma igreja, tudo mais. E assim, a oportunidade que Deus dá, nós não sabemos administrar. E aí é complicado, porque assim, Deus abre as portas, e aí eu abri a porta. Outra coisa, a nossa igreja, quando você fala, é de onde? É a igreja de Nazareno. Aí muita gente não conhece. Aí a oportunidade da praça, esse agora, depois que voltamos agora em 2015, aí vai ser televisionado todos os eventos da praça.
foi a pessoa que faz a apresentação de tudo que acontece lá, né? Aí levou, disse para o prefeito que é algo que precisa ser. Aí ele faz o trabalho de repórter, de apresentação e tudo. Vai ser televisionado. Quer dizer, aí eu estava dizendo, eu não vou pedir mais um espaço esse ano para fazer o que a gente fez em 2014. Porque você já pensou em televisionar algo que não tem um projeto, uma organização. Projeto, muito bom. Né? Não dá. Então aí ele, no caso, nesse livro, né, Liderança com Propósito, a leitura dele, se você observar, é bem simples. Né? É uma leitura simples, rapidinho você lê, né? Para leigos mesmo, né? Não é cansativo. É uma leitura tranquila. Mas tem pontos nele assim que são bastante relevantes. Algumas coisas baseadas em teorias, ela fica a desejar, que é normal. Até teorias assim tão bem. Todas essas teorias têm críticas. Todas elas, sempre alguém vai dizer, não funciona por causa disso. Não é interessante porque não teve, o método não se aplicou bem. Enfim, cada uma delas vai ter. E, no caso, é diferente aqui, a gente vai identificando algumas coisas, né? Então, assim, o que eu observo é que nem, por mais que ele utilize aqui Neemias como exemplo, nem tudo é daquele jeito. Mas, muita coisa que a gente aproveita bastante, tá? Vou passar aqui o slide. Então ele vai dividir em 7 partes, tá? Como um líder se organiza, né? Organiza um projeto baseado em Neemias, que também seria um momento muito importante nós lermos Neemias, porque de fato eu encontrei já vários, tanto a minha quando eu estudei essa disciplina lá em Natal, já falávamos, né, vários assuntos referentes a Neemias, vários materiais de Neemias. Ele novamente cita Neemias, então assim, a gente consegue observar que Neemias tem muito a nos ensinar a respeito da administração. E eu achei interessante esses apontamentos que ele fez aqui, que assim, dá uma palestra muito boa. Muito boa. Então ele vai dizer o seguinte: a primeira coisa é que o líder simplifica. O que vocês lembram ali do líder simplifica? Está no texto, né? Ele vai dizer o seguinte, que você não precisa ter reinventar determinadas coisas que já estão prontas. Você não precisa, né, no caso assim, ter toda uma dispensação assim, de trabalho, de pessoas, para algo que já tem. Eu até falo assim, não adianta criar algo novo se o já criado simples ele resolve. Então exato, não precisa inventar nada. Então tem coisas assim que. Tem coisas, aí nesse momento agora vem minha crítica, que assim, tem coisas que de fato precisa de uma roupagem. Tem outras não. O feijão com arroz é o suficiente. Às vezes, né, a gente faz um estrogonofe, mas uma lasanha, né, faz um negócio mais, uma fechada, mas na maioria das vezes, feijão com arroz, amigo. Simples. Vamos lá. Entendeu? Então a gente precisa florear muito. Tem coisas, tem outras que eu não, de fato não. Então ele vai dizer isso. O líder simplifica, não perde muito tempo. Ele fala até assim que a expressão que organizações mais simples são mais fortes, né? Até ele usou o exemplo do brinquedo. Enfim, né? E você que está aí vendo essa gravação, leia o texto para poder entender o que eu estou falando. O líder seleciona uma equipe. Muito bem. Esse eu acho assim que
é difícil para nós que trabalhamos com igreja, porque nem sempre nós podemos selecionar, né? Mas também eu entendo o que ele está querendo dizer aqui, porque existe aqueles que vêm atrapalhar. Só porque meio pensativo, porque às vezes ele dá a entender, ele nos põe a entender, tipo, olha, aquele que parece que não quer, bota do lado. A gente vai amar, bota do lado. Mas às vezes fica meio tipo, se o cara for fazer isso, meu Deus do céu, às vezes o cara tem que fazer o contrário, tem que ficar empurrando ele para ver se ele cresce. Exemplo que eu vejo, sei lá, Juninho. Quando eu cheguei lá, Juninho era muito espécie, cara, não quer saber de nada. E agora eu vejo Juninho, tudo que ele quer se envolver com essa. Se o cara ficar só deixando de lado, e aí? Então, às vezes. É porque assim, tem que entender o que é que motiva. O líder tem que ter aquele olhar, né? Para olhar para o outro e ver nele que ali há um potencial. Exatamente. Que precisa ser trabalhado e não dispensado só porque ele está ali. Agora a verdade é a seguinte, eu sou do ponto de vista seguinte, todos na igreja têm que trabalhar. Não tem, assim, como o pessoal fala aqui, não tem boquinha. Todos têm que trabalhar. Mas até aqueles que não trabalham têm que trabalhar. Mas olha, por exemplo, vamos pensar aqui. Vamos pintar a igreja. Mutirão. Todo mundo e tal. Aí vem um pintar a fim de pintar a igreja. Ele tá querendo jogar bola. Aí ele vem e começa a não fazer tão legal. Eu sei que aquele ali pode ser um momento circunstancial dele e ele não quer. Fala assim, amigo, vem cá, vai lá na bênção, faça um gol lá e ofereça para mim, né? Ok. Agora, se é algo constante, no caso, o ideal é que o líder, o administrador, assim, o líder mesmo, ele consiga ter esse olhar assim, isso aqui não motiva, então deixa eu ir para outra linha. Né? Eu lembro, por exemplo, é muito comum na igreja nós fazer com que todas as pessoas participem de uma roda, por exemplo, está em uma roda de discussão num grupo e querer que todo mundo participe. Só que aquela pessoa, ela não se sente motivada a participar, porque não é o perfil dela. Então ela se sente constrangida. Vamos aqui, todo mundo vai orar. Ora, você ora. Você vai trazer uma palavra. Você hoje vai trazer. Agora, e a pessoa não tem essa. Se sente constrangida. Não é aquilo que é motivo. Ela é bênção, essa pessoa é bênção. Essa pessoa, ela assim, é crente mesmo, assim, ela realiza outras atividades, só que a gente não é a mesma que a gente está acostumado a fazer ou pedir. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo. Estava numa roda e comecei a perguntar a cada um o que cada um gosta de fazer. A pessoa disse, não tenho nada assim que eu seja talentosa, nem nada. Era uma menina. Nada? Não, tem alguma coisa que você sabe fazer bem. O que você sabe fazer bem? Eu sei fazer ler. Então pronto, então você, a partir de hoje você vai ler no nosso grupo. Toda vez que nós formos ler a Bíblia, ninguém lê, você lê para nos ajudar. Então esse vai ser sua atividade. E aí depois ela foi desenrolando, aí estava cantando na igreja, estava dançando, estava atuando no teatro, né? Então, você não sabe fazer nada? Então tá bom, então fique aí sem fazer nada, até um dia você descobrir. Então é complicado. Mas agora, mais uma vez, se aquela sua equipe tem aquele que está amarrando o negócio, irmão, ame-o mesmo, assim, com toda a força, mas desenvolva atividades sem essa pessoa. É aquela pessoa assim, vamos evangelizar, vamos. Mas tem que esperar o fulano, porque o fulano ainda não chegou. Aí o cara toda vez chega atrasado. Aí vai parar o evangelho chegar atrasado? Não. Vai embora. Vai. Entende? E qualquer outra atividade. Então, é importante identificar. E o que é interessante também
Quer falar alguma coisa ainda sobre esse assunto? Não. Só que eu tenho já um raspador. Quando tiver querendo participar da alguma atividade, eu vou dizer que eu estou sendo motivado, esse não motivo. Gincanas. Gincana, pois é. Eu suporto. E assim, eu não motivo. é interessante, assim, é importante. E assim, nós, como líderes, temos que estar sensíveis a isso também. Lógico que às vezes é só migué, né? Como a gente fala. Tá com manha, tá tal. Não é também assim, eu só faço o que eu quiser. E tem coisas que não é a parada da pessoa. Não é legal aquilo. Outra coisa que ele vai dizer é que o líder delega tarefas. Né? E aí, uma das ideias que ele também vai apontar, baseado também em Neemias, é que divida as grandes metas em tarefas pequenas para poder ser atingido. E os dois estão interligados, que também é interessante assim, que ele vai falar, sempre motivando, no caso, o Warren aqui, ele vai motivar a você não trabalhar só. Porque há um ditado que diz assim, né? Antes só do que mal acompanhado. Essa pessoa dá muito trabalho, tem que fazer só. Pelo menos fazendo só, fica do meu jeito. Gente, não é assim. Não é assim. Por exemplo, vou usar um exemplo assim, eu não aqui. trabalhei em minha equipe nunca. Exatamente. Gente, eu toco. Eu mexo em informática. Eu trabalho com aulas, prego. Se eu começar a fazer tudo isso, as outras pessoas nem vão desenvolver dentro da igreja e ainda vai me sobrecarregar. Vou dar um exemplo aqui da pessoa que está presente aqui. Fábio, Maristela, manda para mim uma tabelinha no Excel com os valores da JNI e tal. E as frequências. Do mês de janeiro para cá. Aí, assim, mas como é que vai ser? Assim, faça assim, assado. Aí mandou uma tabela. Assim, que bom, mandou uma tabela. Fiquei feliz. Só que a minha tabela já estava pronta na minha cabeça. No caso. Aí eu pego e falo assim, legal, parabéns, é isso aí. Agora, eu acho que era desse meu modelo aqui. Acho que era mais ou menos assim. Veja esse modelo. E aí, mandei um modelo. Eu poderia ter mandado esse modelo? Poderia. Mas assim, na minha forma de administrar e liderar, eu preciso que o outro desenvolva. Entendeu? Eu preciso que o outro desenvolva. E aí, com erros e acertos. Então, por exemplo, estou vendo esse cartazinho aqui. Eu posso dizer para ele que o cartaz aqui está feio, está bonito? Eu não posso dizer. Se eu pedir para alguém fazer ele, eu tenho que aceitar ele, sim. Aí, lógico, aí pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos tirar menos algodão desse cartaz, né? Vamos fazer assim e tal. E aí vai construindo. Né? Essa é uma das formas. A outra questão tenta aí particionar, vou usar essa expressão assim. Por exemplo, no caso, para mim o cursilho é uma... Eu acho que eu posso dizer isso aqui. O cursilho é uma das melhores formas de ser administrativas que eu acho assim. Eu fico só observando. Porque assim, é tudo particionado. Você cuida disso, você cuida disso, você cuida disso. O retiro, você cuida disso, você cuida disso, você cuida disso. Por mais que na hora, assim, às vezes num momento ou outro, todo mundo está fazendo tudo, mas cada um tem que entender o seu papel. Ele tem que entender o seu papel. Certo? Tudo bem até aí? Muito bem. No quarto ponto ele vai falar que o líder motiva. Gente, não fique triste com um líder que não motiva. Né? Assim, porque também
nós não podemos assim pensar, mas se ele não me motiva, porque lembre-se que você tem uma forma de ser motivado. Minha forma qual é? Valeu, muito obrigado. Pronto, isso aí já é o suficiente. Mas, não, para mim o que motiva é que, pelo menos, ele me dê um presente a cada mês. Já eu mesmo, eu não sei se isso é um defeito. Se uma pessoa começar, eu faço algo, e se a pessoa começar, assim, parabenizando, ou me elevando, eu me constranjo. Sim, mas já eu sempre constrangido também. Eu fico, porque às vezes, que a ideia que está dentro de mim é fazer, e fazer assim, se eu fizer por trás dos bastidores, para mim eu fico melhor, eu fico bem. Entendeu? Se eu não aparecer fazendo algo, eu me sinto melhor. Eu não sei se isso é um bloqueio, não sei o que é, mas eu tenho isso. Sim. Então, assim, pode ser que tenha pessoas também do seu meio, que às vezes você está trabalhando. E é isso, assim, é tentar, né, identificar o que motiva o seu liderato. Porque se você observa que um abraço é o suficiente, não vai colocar ele lá na frente lá, quero agradecer, por favor, fulano, vem cá, por favor, uma salva de palmas aqui para ele aqui. Coitado antes. Né? Eu conheço pessoas que falam assim, olha, por favor, não me chama lá na frente. Tem pessoas que é desse jeito. Então, assim, é lógico, você está liderando aí 500 pessoas. Você não dá para ficar identificando entre essa pessoa aqui. Como você não sabe não. Como é que eu vou motivar essa pessoa? Não dá. Então, quero agradecer a todos que estão aqui. Olha, parabéns. Eu queria apertar, de fato, a mão de todos vocês, dar um abraço. Infelizmente, eu não tenho essas condições, mas eu vou entregar para vocês umas lembrancinhas. Lembrancinha. Né? Então, assim, mas é importante. É importante, de alguma forma, motivar. Não assim, olha, hoje estou aqui para motivar você. Eu estou aqui para agradecer tudo que você tem feito, que você continue assim. Não é bem assim. É algo que no dia a dia mesmo você vai fazendo. E eu acho interessante que ele vai falando sobre essa parte, que ele vai, que os que estão do lado dele, no caso, vão construindo, reparando as suas casas, né? dentro do muro lá de Jerusalém. Então ele está motivando ao ponto de os outros também estarem construindo ao redor dele, as pessoas ao redor dele estavam sendo motivadas, no caso de Neemias. Então, como é que nós podemos motivar? Como é que a gente percebe se a pessoa está sendo motivada ou não? Normalmente, a pessoa está comprometida com o trabalho, ela realiza bem as atividades. Então, tudo isso, né, contribui. O líder promove a unidade. Está lendo bem, então. É interessante, destacando aqui uma frase, falando assim. Forbes, fundador da revista Forbes, literário americano, dizia: a palavra sucesso se soletra equipe. Né? Então, assim, é fundamental que assim, nós possamos fazer com que o grupo, aquela equipe que nós falamos no slide anterior, ela seja única. E aí é grande, para mim, assim, é um grande desafio. Para mim, da liderança, para mim, é um dos maiores desafios. É o seguinte, é o que você falou, Jô. Eu tenho que fazer com que comprem a minha ideia. Se você tem lá 20 pessoas que não compram a ideia, você tem uma equipe. É você e você. Então, se você consegue, de alguma forma, não sei qual a forma, motivar essas pessoas para essa visão, a visão da praça,
já era. Então, o líder tem que identificar como eu vou promover essa unidade. Como é que eles vão comprar essa minha ideia? Sabe assim, como é que as empresas fazem isso? Né, por exemplo, elas pegam, chamam, né, um dos melhores oradores e tal, faz uma campanha. Lógico, eles têm dinheiro para fazer isso. Não, olha, pronto, me lembrei da administração japonesa. Eles, por exemplo, ele vai implantar um sistema de informática na empresa, certo? A primeira coisa, ele não vai chegar, o administrador vai chegar e falar assim, estou traduzindo, boa noite pessoal, nós estamos aqui nessa noite para poder mostrar para vocês o novo sistema que vocês vão usar amanhã. Amanhã, deixem de lado esse outro, tudo que vocês aprenderam. Nós vamos usar amanhã esse outro sistema aqui, o Alpha Plus Raspberry Corporation. Eles não trabalham assim, porque aí uma área que eu estudo, que é a questão de mudança trazendo resistência, trazendo transtornos. Mas ele vai trabalhar da seguinte forma. Amanhã nós vamos fazer um conhecimento sobre as vantagens e desvantagens de um e do outro. Não é? Continua o mesmo sistema. Então, na outra semana nós vamos compreender melhor os benefícios deles. E aí tem um tempo, e aí quando chegar o momento de implantação, todo mundo já comprou o sistema. Já viu os benefícios, já viu tudo que precisa. Entendeu? Diferente de aí vamos pensar agora, nossa realidade como pastores, como líderes de igreja. Pessoal, amanhã mudamos aqui a cor da igreja. Amanhã o horário da escola dominical mudou. E traz, né, o seu pensamento, a sua forma. E aí não é equipe, aí é equipe, porque não conquistou junta da igreja, não conquistou aqueles que são próximos dele. Então, isso é algo comum. Nós tivemos aqui um caso, né, que a pessoa chegava e dizia assim, ela era líder, e dizia assim, quando era para dar a opinião, um exemplo, roupa. Criar uma roupa para aquele grupo. Então, o que é que vocês acham? Só que ele dizia, o que é que vocês acham? Mas já trazia pronto. Já era com arma na mão. Outra coisa. O que é que vocês acham? E assim, era aquilo, não adiantava falar. Não, eu acho isso. Não, porque eu vou me sentir um bujão de gás. Não, porque eu vou me sentir... A gente começou dizendo como era que a gente se sentia naquela roupa. Mas... foi aquela roupa. Ela fez um papel institucional, né, do tipo, eu vou perguntar a eles para dizer que não. Para não dizer que eu não perguntei. É ditatorial. Que o pessoal aqui usa a ditadura. Hoje não está mais hoje está no meio da gente. Eles só projetar roupa, mas vou chegar, já veio com roupa pronta. Talvez porque ela não conhecia, né? Talvez porque ela não conhece não era. Exato. Ela não tinha esse perfil administrador, né? Exatamente. Por isso que e aí, essa é uma questão também muito discutida, porque assim, nem todos. Gente, é uma coisa que é fato isso. Assim, nós não conseguimos ser bons em tudo. Então, a gente pode ser assim, um excelente, por exemplo, administrador, no sentido de cuidar de questões burocráticas, né? De questões relacionadas à estrutura da igreja, mas não ser tão bom na questão de liderar, lidar com pessoas. Tem isso, entendeu? Então, nem tudo nós conseguimos
A gente vai tentar ser ali na deficiência, tentar na falta de pessoas você faz, mas não é que seja o seu perfil, né? O bom, no caso, de um líder que está aqui, vamos dar exemplo, é que ele não pode ser bom nisso, mas ele vai entender isso. Então ele pode. Eita, cara, eu vi isso. Não é assim, isso significa que ele vai ser o cara. Eita, aqui não. Essa parte aqui ele não tem. Mas ele tendo uma instrução, ele vai ter discernimento, sei lá. Olha, acho que foi aqui e tal. Então, dá uma ajuda, né? E aí a gente vê muito isso assim na questão do empreendedor. Tem muitas pessoas que são assim, excelentes empreendedores, mas são péssimos em gestão, por exemplo. Então tem que. Aí então pronto. Então não vai dar certo. Então pronto, ele não vai conseguir prosperar esse negócio. Não. Ele tem que entender que ele precisa de alguém para gerir. Então ele vai ter que, aquilo que ele não vai poder fazer, ele vai ter que pagar para ele fazer. E às vezes pagar mais do que ele ganha. Mas é melhor do que perder tudo. Um exemplo. Outra coisa, também um fato é você administrar algo familiar. Não é fácil. Tem pessoas que têm essas dificuldades. Ó, então, às vezes a pessoa tem até o senso, tem mas não consegue. Então assim, eu acho que a grande, para mim assim, é importante assim, todas essas são importantes, mas essa assim de você se vender o seu projeto é fundamental. Então Neemias, né, junto com a sua equipe, ele vendeu, ele disse, olha, aqui existe uma necessidade, nós precisamos resolver esse problema e eu conto com vocês. E aí é interessante que, assim, não eram todos, quer dizer, todo mundo era pedreiro, que sabia fazer construção de muro, né? Então, assim, acho que também vai falar sobre a questão do líder administra, que é importante nós sabermos usar as pessoas também, né? Assim, as pessoas, a parte da equipe. E não assim, abrir mão, mas o doutor Ricardo ali, ele é médico, como assim ele vai ficar na cozinha? Ele não pode, não tem isso, no reino de Deus a gente sabe que não tem isso. Né? A gente vai ter uma preocupação, assim, com questões de limitações, né? Mas que fique claro que se for necessário construir um muro, ele vai construir um muro. Se for necessário, no caso, lavar a igreja, ele vai lavar a igreja. Se for necessário carregar a caixa, ele vai carregar a caixa. Lógico que assim, se você observa, por exemplo, que aquela pessoa não tem aptidão para aquilo ali, vai forçar. Para que vai forçar? Se ele pode ser melhor utilizado em outro momento. Aí vai gerar nele uma não satisfação, né? Vai gerar uma não satisfação, muito bem. Na verdade, não, é a economia de trabalho, é insatisfação mesmo. Insatisfação? Não, satisfação. É insatisfação. Insatisfação não é satisfação. Vai gerar insatisfação. Insatisfação, porque está relacionado ao ambiente às condições de trabalho. E aí, pode gerar também, nesse momento, poxa, está aqui, trabalho no mesmo lugar. Aí pode gerar uma não satisfação. Que é circunstancial. Ele gosta de fazer, mas naquele momento não está dando certo. Mas, uma vez eu cheguei para meu irmão, eu falei assim, irmão, se você precisar de alguns assuntos relacionados à informática, pode me procurar. Agora, consertar a porta, eu não sei consertar a porta. E também nem faço questão de aprender. Mas eu sei que o irmão é bom nisso. Conserta a porta lá do banheiro. Entende assim? Eu não preciso, eu sou um administrador, então o líder tem que administrar, ele tem que fazer. Não é isso. Se você sente bem de fazer, vai e faça. Para mim, eu acho até gostoso, eu acho legal, então não sei, mas eu estou aprendendo, é um interesse meu, então ok. Mas, se não, delega. Se não, chama parceiro. Nós temos que aprender a administrar essas questões. Tá? E aí, o líder também vai falando que
porque nós falamos também ali na motivação que está relacionada, é importante agradecer, muito obrigado, enfim, isso aí é muito claro e há necessidade. E aí tem aquela questão de GARP, tomar muito cuidado, se você for agradecer por nomes, cuidado para não esquecer determinados nomes. De alguém, Então, se tem muita gente, olha, quero agradecer a todos, não vou dizer os nomes porque eu posso, de fato, esquecer alguém, não é minha intenção, né? E assim por diante. Né? Então isso é fundamental. Ok?